Bom dia, pessoal. Em alguns minutos vamos iniciar o nosso webinar. Agradeço a presença de todos. Vou aguardar mais alguns minutos para a entrada de mais alguns participantes e vamos dar início à nossa apresentação. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso webinar. Estamos abrindo uma sequência de webinars técnicos que vão nos ajudar aí, ao longo do tempo, a entender e compreender melhor algumas funcionalidades, dicas
e sugestões de uso dos equipamentos da QuackLink. Gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez. Lembrando que estamos em casa, estamos em home office, então qualquer intercorrência, já tivemos uma aqui, um dos nossos participantes não está conseguindo acessar a internet, então eu vou dar sequência na apresentação. Vamos abrir as câmeras, estamos aqui com o José Garcia, o Bruno Matos e eu para fazer esta apresentação. Garcia, você me escuta bem? Bom dia, Marcelo. Escuto sim. Show. Maravilha. Eu acho que está bloqueado a minha câmera aí, eu não estou conseguindo abrir. A minha também, Marcelo. Bom dia a todos. O Bruno já entrou. Bom dia a todos. Deixa eu ver aqui se a gente consegue. Vocês conseguem me ver, me enxergar? Sim, sim. Senhores, obrigado aí pela presença mais uma vez. Vamos dar início à nossa apresentação. Soluções Inteligentes Portfólio Brasil. Bom, basicamente, vamos falar das principais questões técnicas aí, dicas e sugestões de uso dos nossos produtos. Estão aqui os participantes José Garcia, que é o nosso engenheiro da QuackLink, que fica em Curitiba. Ele vai falar basicamente sobre os portáteis, tanto 2G quanto 4G, e também sobre as soluções de acessórios que a QuackLink tem disponível no mercado brasileiro. O Bruno Matos, também profissional com bastante experiência no mercado, está conosco aqui já há algum tempo, está aqui em São Paulo, engenheiro da QuackLink, vai falar um pouquinho sobre os produtos instaláveis, tanto 2G quanto 4G. E eu, Marcelo Orsi, vou fazer a introdução aqui de toda a apresentação para vocês. A ideia desse webinar é que basicamente ele dure 45 minutos com perguntas e respostas. Obviamente, se faltar o tempo, e dado o conteúdo, creio que vai faltar, a gente responde aquilo que eventualmente a gente consiga responder. Depois vocês têm aí os canais de comunicação, fai_br@quacklink, o site e os nossos contatos no final das apresentações. Temos o apoio aqui do pessoal também da China, que está nos apoiando aqui na retaguarda deste webinar, e temos também o apoio do nosso pessoal aqui no Brasil, também para auxiliar nas perguntas e respostas ali no Q&A do nosso Zoom, ok? Bom, dando início à apresentação, basicamente a QuackLink é um dos maiores, se não o maior, fabricante de rastreadores no mundo hoje, com uma visão bem focada na internet das coisas. Nossa ideia é prover produtos e serviços que sejam aceitáveis e direcionáveis aí para as necessidades dos vários mercados a nível mundial. Então, certamente, soluções que você encontra aqui no Brasil, você vai encontrar fora e vice-versa também. Nossa presença é mundial, como eu acabei de falar, temos presença com escritórios comerciais em 8 países, estamos presentes em mais de 140, vendemos produtos aí para os 4 cantos do mundo. Bom, certificações a nível mundial, como não pode deixar de ser, todos os produtos QuackLink que estão no Brasil têm Anatel, ok? Produtos de padrão internacional já contam com a certificação europeia e americana, FCC e ACE, e o AAA é a qualificação de risco da QuackLink, uma empresa com saúde financeira, uma empresa auditada em bolsa de valores. Então, todos os números e dados que a gente comentar na apresentação, eles são auditáveis e você pode conferir isso na internet e nos mercados. Além também de todas as certificações ISO e de cumprimento com as questões de meio ambiente também, ok? Bom, como eu falei, vamos iniciar as nossas apresentações de nível técnico. A ideia aqui é dar uma visão geral de como utilizar os equipamentos da QuackLink com dicas, sugestões bem específicas e que com certeza vão ajudar a incrementar o uso no dia a dia aí dos seus produtos. Eu vou chamar o Bruno, que basicamente vai falar sobre os instaláveis 2G e 3G, e a gente vai dar a introdução ao que mais hoje a gente vende no Brasil, que são os produtos de entrada, o GV50 Plus e o GV57.
melhor custo-benefício da QuackLink com e sem IP67. Bruno, você está aí? Opa, Marcelo, tudo bom? Ô, garoto, tudo bem? Achei Tudo que legal. você não ia entrar, eu ia fazer sua apresentação aqui, meu amigo. Opa! Não, aqui tá todo mundo preparado para fazer a apresentação, né? Isso é Exatamente. importante. Então vamos Legal. lá, Bruno. O que que você indica para o Bacana. pessoal com o Pessoal, produto 2G sim, de sim. entrada Então, da QuackLink? o bacana aí, né? A gente deixou bem resumido aí o que é possível fazer com os equipamentos de entrada, né? E interessante que deixamos bem ali início ali o melhor custo-benefício. Isso é bem bacana. Por quê? O GV50 é um equipamento pequeno, ele é robusto, ele é fácil de esconder para casos de localização, quem utiliza muito Como furto, centrais né? de Uhum, rastreamento, furto, exatamente. uhum. É fácil de esconder ele, né? E ele é bem básico, né, Marcelo? Porque você com 4 fios ali, você faz a instalação dele, positivo e negativo pós-chave, e aí ele tem uma saidinha ali, um fio para bloqueio, para sirene, caso o cliente queira utilizar, né? E também, se não quiser utilizar o fio do pós-chave, esse equipamento ele faz a ignição virtual por acelerômetro ou por tensão, por exemplo, né? Então, quer dizer, a facilidade de uso dele é absurda, né? E para o GV57, a diferença de um para o outro ali é que o GV57 tem um fio a mais, né? Para uma entrada Uhum. mesmo, digital, e o legal dele é que ele é IP67, então pode colocar em algum lugar cheio de água, por exemplo. Nós temos vídeos rodando pelo WhatsApp, aí, pelos canais, os grupos. O E um equipamento cliente nosso mergulhado, fez né? isso. Ele, exatamente, com o Uhum. mergulhado funcionando, né? E o Uhum. bacana deles é E, que assim, pode uhum. falar, Marcelo. Não, eu ia te perguntar por que desse input a mais, qual é a utilização mais clássica desse input a mais do Claro, GV57? principalmente para botão de SOS, né? O pessoal, Uhum. como a gente está falando de equipamento pequeno, robusto, fácil de utilizar, o que mais é utilizado, então, é para botão de SOS, para o botão de pânico, né? Claro que Legal. essa entrada, ela é configurada tanto para botão de pânico, Uhum. ou caso eu queira utilizar com sensor magnético, por exemplo, para detectar uma entrada, né? Uma porta aberta, porta fechada, e por aí vai, né? Uma coisa que Legal. é interessante falar também, Marcelo, é que esses Uhum. equipamentos ele tem sensor de movimento indevido, ou seja, caso o equipamento seja o carro, né, onde o equipamento esteja instalado, seja rebocado, ele vai informar a posição do veículo, né, a Uhum. cada 5 minutos, por exemplo. E o bacana deles também é que, por ser um equipamento de entrada, ou não é porque é um equipamento de entrada, né? Vou deixar Aham. melhor aqui colocado. Esses equipamentos eles já tem dentro dele 32 lógicas programáveis, né? Então isso é Putz, muito legal também. No equipamento de entrada nós já temos isso, lógicas legal. programáveis no equipamento, né? Maravilha, maravilha. Bacana. Bom, Acho como o que Bruno falou, melhor custo-benefício, equipamento de entrada. Apesar de ser um equipamento de entrada, tem N funcionalidades que você pode estar exatamente. utilizando aí. O próximo produto que a gente quer fazer um destaque aqui, ele é o GV55. Ele é um produto, já na sequência do GV50 e do 57, que já oferece um acelerômetro de 3 eixos Três mais eixos. robustos, com possibilidade de drive behavior, né, É isso Bruno? mesmo, é isso mesmo. Então, nós estávamos falando do equipamento anterior, né, que é para Uhum, possível para uso mais questão de furto, roubo. Não que nenhum equipamento não possa ser utilizado para isso, uhum, mas a uhum. cada escala que nós vamos subir nos equipamentos com Equilink, eles vão ganhando funcionalidades. No caso do Isso, GV55, eu já posso utilizar ele para uma gestão de frota, né? Além legal. da Como? questão da localização, né? A gestão de frota, com ele, eu já consigo fazer o drive behavior, que nem você disse. Uhum, Então, eu uhum. já tenho aceleração brusca, frenagem brusca, entrada em curva brusca, por causa do acelerômetro Legal, de 3 eixos, né? Ah, perfeito. eu já consigo fazer com aquelas 32 lógicas embarcadas que nós vimos nos dois equipamentos anteriores. Uhum, Um exemplo, se eu tiver com uma velocidade de 60 km por hora, uhum. com sensor de chuva, que esse sensor de chuva vem estar Isso, numa entrada.
né? Legal. A mais de X segundos e com uma aceleração brusca, ele vai me dar um certo comportamento. Então, com Entendi. isso, eu já consigo fazer uma gestão de frota, claro, que é veículo para usuário fixo, né? Para ser mais fácil ali o controle de quem está dirigindo, né? Então, com isso, eu já consigo fazer uma gestão muito, muito bem definida da minha frota, né? Ô, Bruno, você deu o exemplo aí do sensor de chuva, né? Uhum. E mais alguns parâmetros aí. Isso é uma lógica, né? Isso é uma lógica das Isso é 32 uma que existem lógica. dentro. Então, Exatamente. pode falar as outras 31 aí para o pessoal, que eu já estou vendo aqui que tem perguntas do pessoal querendo saber. Eu Pessoal, posso... isso é muito bacana porque existem funcionalidades que o pessoal não explora. E o GV55 é um excelente produto já com duas Uhum. entradas, duas saídas e essa possibilidade de monitorar hábito de condução, sensorizar alguma coisa como chuva. Inclusive, você pode receber alertas na sua plataforma se o carro tiver com esse sensor de chuva em uma determinada velocidade. Ou seja, isso é uma E lógica. Tem mais é uma 31 aí para a gente lógica. explorar, né? Exatamente, exatamente. Boa, E aí, Marcelo. subindo o nível, né? Aqui a gente não tem como identificar motorista, né? Porque ainda estamos dentro de um Exatamente. parâmetro simples. Para identificar motorista, a gente já sobe um nível aqui com outros dois produtos que hoje são estrelas aí da Quicklink no sentido de gerenciamento de frotas mesmo, né? Como o Bruno colocou, Exato. já dá para fazer isso no GV55 a um custo-benefício bacana. Agora, você precisa identificar o motorista, como é que eu faço, Bruno? Beleza, já vamos partir para o GV65, né? Então, basicamente, aquilo que a gente falou no GV55, o GV65 tem, e ainda nós Uhum, estamos agregando a ele uma entrada One Wire, para quê? Para uhum, um iBottom, por exemplo, e além disso uhum. também uma entrada analógica. Para quê? Eu posso agregar um sensor de nível de combustível, né? E por aí De vai, combustível. né? Uhum, Exatamente. Com essa entrada One Wire, eu posso tanto utilizar um iBottom quanto um uhum. leitor de RFID preparado para essa entrada One Wire, né? E aí tem uma coisa bem legal do GV65 também, é que ele tem uma portinha USB, né? E nessa portinha Aqui. USB exatamente, nessa portinha USB que é a porta de configuração do equipamento, nós também podemos agregar um módulo que é o CAN100. Então, com esse cara Opa. aí também fechou o assunto, né? Também podemos Uhum. ter uma interface CAN dentro desse dispositivo, com um ótimo Ou, custo-benefício também, Marcelo. ou seja, já neste produto você consegue sair de um nível de telemetria básico, intermediário para Médio, avançado. exato, para o avançado, Avançado, exatamente. né? E já com aquelas Legal. 32 lógicas e por aí vai. Muito Ok. bom. Indo para o próximo ali, Ambos os equipamentos desculpa. aceitam CAN. Ambos os equipamentos aceitam CAN, Ambos os correto? equipamentos aceitam CAN, exatamente. A diferença é só o módulo de comunicação. No Perfeito. 65 é um acessório que o Júnior vai falar depois, o Garcia vai falar, que é o CAN100 Tá. INVI, e o Uhum. GV75 é o CAN100 Standard. Qual a diferença? Que Perfeito. um ele comunica TTL e a outra é que comunica serial, RS232, né? Perfeito. Então vamos lá, GV75. O que eu tenho aí no GV75? Ele é IP67, ele tem uma Uhum. bateria de backup de 1.100 mAh, tem uma entrada serial RS232. E o bacana dele, Marcelo, é que, por exemplo, uma aplicação, eu posso utilizar esse cara como um rastreador de carreta, por causa da Opa. autonomia da bateria dele, né? Como Tá. a gente está falando de 1.100 miliamperes, Uhum. então eu posso, por exemplo, só alimentar esse equipamento, utilizar a Uhum. ignição virtual por acelerômetro, por exemplo, e Uhum. aí o equipamento eu faço a configuração dele, mandar comunicação a cada 5 minutos em movimento e a cada 4 horas ou uma vez por dia parado. Uhum. Mesmo que esse cara seja engatado num outro cavalinho, né, que nem a gente fala Sim. sobre as carretas ali, né, o Isso. Mão caminhão amiga, a mão alimentação. amiga, por aí Uhum. vai, mesmo que ele não receba essa alimentação de mão amiga, ele Uhum. vai ter autonomia suficiente
para informar a posição dele da carreta, onde a carreta está. Então, esse cara aí, ele é assim, posso instalar em moto e por aí vai. Uhum. E o legal dele, por ser a prova d'água, né? Então, a gente não está falando resistente à água, a gente está falando sobre ser a prova d'água. Então, A prova d'água, a prova IP67. d'água, IP67, exatamente. Então, a instalação dele é em inúmeros lugares, né? Assim como nós vimos ali no GV57, tá? Perfeito. E aí, nesse cara, por ter uma ProRTR S232, eu posso adaptar, em vez de um leitor RFID, por exemplo, eu posso colocar uma câmera, backlink, óbvio, para tirar foto. Então, eu abri, né, por aí vai. E assim, nós vamos seguindo aí com o equipamento. Se eu tiver problema de redundância de sinal e quiser instalar um satélite, eu posso usar, também. eu posso colocar nessa RS-232 aí e cobrir uma determinada região que não tenha cobertura, né? E dentro daquelas lógicas programáveis, dá para fazer algumas brincadeiras em relação a isso. Legal, perfeito, bacana. Marcelo. Bom, você vê que nos produtos já de entrada da QuickLink você tem N funcionalidades, partindo do zero até a identificação de motorista. Agora, um produto que a gente realmente dedica ao rastreamento avançado, rastreamento, monitoramento avançado, é a linha de produtos GV300, correto? Exatamente. E aqui, se a gente pode fazer um monte de coisa lá atrás, com esses aqui, então, a brincadeira já muda de nível, né? A brincadeira já muda de nível, por questão das entradas e saídas que aumentam, né, as condições aí de acessórios, né? A questão de funcionalidades mesmo, de passar, por exemplo, você falou no exemplo anterior do GV75, um terminal satelital. Legal. No GV300N, 300CAN, eu coloco um terminal satelital junto a esse equipamento e pelo terminal satelital eu digo no meu equipamento, no GV300N, o que ele pode trafegar nesse terminal satelital, né? Que bacana. Isso é muito legal também. No GV300N, isso com vistas a quê? A economia de dados, de valores de dados? Dados e tudo mais. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido, né? Eu posso fazer nas 32 lógicas programáveis que o terminal satelital só entre em funcionalidade, né, quando eu tiver sem sinal GSM ou GPRS no equipamento. Então, legal. É muito bacana isso. Ele não encontra sinal de telefonia celular, ele automaticamente comuta para satelital e vice-versa. Ele pode fazer exatamente, isso. Exatamente, é isso aí. O bacana do 300N é que você pode utilizar o CAN100, como eu disse anteriormente, tanto pela RS-232 quanto pela TTL, né, distintos. Sim. O mais legal você usar na RS-232 um leitor de RFID e na TTL o CAN100, né, o WINV, para você ter identificação de motorista, ter gerenciamento de frota, você ter aceleração brusca, frenagem brusca. Uma coisa que eu não disse nos equipamentos anteriores, Marcelo, que existem o acelerômetro de 3 eixos, esse cara tem crash detection, né? Ou seja, se o equipamento, né, o carro onde ele está instalado, ele receber uma batida, uma variação ali nos eixos dele, ele vai informar para a plataforma que ele teve o quê? Que ele teve uma batida em determinado horário. Inclusive na integração do equipamento, ele informa o lado dessa batida e a força que foi essa batida, né? Então, isso é muito, muito legal. Além disso, 300N nós temos suporte à voz, ou seja, pode ter uma escuta dentro do veículo, tá? Opa! E aí, se eu quero comunicação, eu consigo ligar para o motorista e falar com ele, obviamente, se tiver microfone e caixa de som, né? Exatamente. Marcelo, eu estou vendo ali o pessoal perguntando sobre entrada dedicada à ignição. Todos os dispositivos QuickLink têm entrada dedicada à ignição, tá? E fora as entradas digitais ou analógicas para agregar acessórios, tá bom? Perfeito. Bacana. O GV300CAN, quem que é esse cara? Esse cara é o 300N, já com o módulo CAN100 embarcado dentro dele. Ou seja, sem a necessidade de eu agregar um acessório externo. Eu já tenho isso dentro
do meu dispositivo. Ou Além seja, disso, você já na instalação, você já dá um pulo aí relevante, né? exatamente, exatamente. Com os fios do próprio conector ali, eu já faço ou a instalação do protocolo 1708 ou a instalação do protocolo CAN, né? Que aí, desde máquinas até carros de passeio, caminhões, por aí vai. Com o GV300 CAN também, Marcelo, é legal que tem um Bluetooth, né? Então, com o Bluetooth aí, ó, eu já posso ter identificação de motorista por ID e por aí vai, tá? É muito bacana também, sensores Bluetooth Quick Link, tá? Tá, vamos lá. E protocolos CAN aqui tem os dois, né? Os Tem os principais, né? dois, exatamente, 1708, 1939, FMS, Excelente. por aí vai. Bom, o próximo slide, ele é relativo a um produto que muita gente tem requisitado e muita gente tem dúvida, que é o GV500. Ele é um dos produtos de mais facilidade de instalação por criar o OBD2. Fala um pouquinho sobre ele, Bruno. O GV500 basicamente é um equipamento instalável, como você disse, mais fácil para o usuário, né? O usuário tem ali à mão a porta OBD. Com esse equipamento, ele vai ter localização, vai ter detecção de ignição, assim como nós falamos dos outros equipamentos, ele tem acelerômetro de 3 eixos, então ele tem aceleração brusca, frenagem brusca, tem o crash detection, e uma coisa bem interessante, por ele estar ligado ou conectado à porta OBD2, ele tem acesso a alguns veículos à leitura da CAN, né? Não exatamente a da CAN, mas a leitura do protocolo OBD2. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que em alguns carros eu receba os níveis de falha, né, os códigos de falha do equipamento, posso ter um RPM, posso ter alguns valores básicos da tomada OBD2 e com a fácil instalação aí por parte do cliente. Tá? Ótimo. Então, isso é bem bacana aí do equipamento também, Marcelo. Importante testar, analisar direitinho, porque alguns carros entregam dado, outros não, e aí o produto ele vai disponibilizar o que estiver realmente disponível daquele veículo, correto? Exatamente. E você pode perfeito. utilizar um ou outro acessório que depois, eventualmente, nós vamos comentar aqui, mas esse caminho que aparece aí na tela basicamente ajuda você a melhor instalar ou ocultar o equipamento. Ocultar o equipamento, é isso aí. Perfeito. Bom, vamos lá. Passando a bola agora para o José Garcia. Bom dia, José Garcia. Já ia falar boa tarde, mas bom dia, Marcelo. Manhã, então, e são 10h30 da manhã, então tá tudo certo. Garcia, prazer tê-lo aqui Bom dia novamente. a todos aí. Para fazer esta apresentação. Queria fazer uma introdução breve aqui a respeito dos portáteis da QuickLink. Basicamente, a QuickLink hoje ela domina a questão de algoritmos para a economia de bateria, de autonomia de bateria. Então, a gente consegue hoje ter produtos bem pequenos com autonomias aí de 2, 3, 5, 7 anos. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso para a gente, já dando entrada nos produtos de saída portáteis, que detalhe, né? Tudo que a gente está mostrando aqui já tem a Anatel e está disponível no mercado brasileiro para compra. Vamos lá, Garcia, o que você diz uma a respeito ressalva disso? aí para essa linha de produtos portáteis, que a maioria do pessoal gosta desse tipo de produto, né? Por não ter fio, fácil instalação, mas não significa aí que a gente não precisa ter alguns cuidados importantes para usar essa família de produtos portáteis, né? Em geral, a localização, o equipamento ele tem um módulo GPS, então não é só jogar o equipamento no veículo ou colocar esse equipamento em ambientes fechados, metálicos, não vai funcionar, Perfeito. não vai ter visada Perfeito. GPS, né? É um equipamento como um produto também instalável, tem que ter alguns cuidados. A configuração, dependendo do seu modo de configuração, vai influenciar muito na autonomia do produto, né? Então, tem que ter alguns cuidados com o tempo que esse equipamento vai ficar acordado, o tempo que ele vai ficar com o GPS acordado, o tempo que ele vai ficar em transmissão. Isso influencia bastante.
na autonomia, e os modelos de bateria também ajudam aí com autonomia. Por isso que a gente tem alguns equipamentos que são baterias recarregáveis e alguns equipamentos que são baterias substituíveis. Isso também influencia muito na autonomia do produto, né? E algumas proteções aí ambientais. Não adianta o equipamento ser resistente à água, você querer colocar o equipamento fora do veículo sem nenhum tipo de proteção, você vai ter problema aí futuramente com o produto, né? Então, você tem aí equipamentos bem pequenos, GL50B e GL50 Lite. São um dos menores rastreadores aí da linha portátil, com GSM e GNNS longa-vida. São equipamentos praticamente do tamanho de uma caixa de fósforo, bem pequenos, leves. Para o pessoal ter uma noção daquela azulzinha das antigas, né? Aquela bem daquelas antigas. Mesmo. Isso. Daquelas antigas. Tem localização por antena de telefonia, né? Conhecido como LBS, e localização por GNNS, que ele pode pegar aí mais que uma constelação de satélite. Ele tem aí modos de trabalho configuráveis, né? Você pode programar o tempo que você quer que ele envie a sua informação quando ele está em movimento, ou quando está parado, ou tem um modo agendado. Você pode definir no seu dia de semana, de segunda a segunda, o dia que esse equipamento vai acordar e te mandar algumas mensagens. Só quero que funcione sábado e domingo, esse equipamento vai mandar mensagens aí final de semana. A bateria desse equipamento tem 2.400 mAh, é uma bateria substituível e, dependendo do seu modo de configuração, você tem ali a autonomia do produto, né? 2 anos e meio, uma posição ao dia, ou 8 meses, pode chegar aí 4 posições ao dia. Tá? Isso com assim, uma configuração bem simples, né? Uma configuração bem simples. Tá bom. 2 telas, são duas telas de configuração. E a proteção IP67 você pode comprar à parte. Isso. Você tem ali um acessório, né, opcional, que o torna esse produto, ele é resistente à água. Com o uso desse acessório, você torna ele à prova d'água, pode ser usado aí fora do veículo, ou ambientes mais agressivos, né? N aplicações. Bom, o GL50B, ele dá suporte a Bluetooth, né? Através do Bluetooth, você consegue interligar com algum equipamento que seja instalável no veículo, e através de um link Bluetooth, você pode aí ter uma aplicação específica, roubo e furto, que caso esse link seja rompido, qualquer equipamento, tanto o GL50B ou o equipamento instalável, pode enviar um evento aí de alerta para o servidor para ter uma tomada de ação mais rápida aí no roubo e furto, né? Então, tem alguma aplicação específica para esses equipamentos que tem Bluetooth aí. Legal. E o Lite não tem suporte a Bluetooth. Não tem Bluetooth. E na sequência vem o pai dos 2 anteriores, né? Por que pai dos outros 2 anteriores? Porque ele já é bem grandinho, um pouco maior, né? Bem grandinho não, né? Ele pesa 140 gramas, isso é nada, né? Sim. Mas por que ele é um pouquinho mais robusto, Garcia? Um equipamento GL505 já é um produto mais robusto, você consegue com ele aí ter controle de alguns aluguéis de equipamento, um alto valor agregado, ativo fixo, carreta, container, gerador, locação de máquinas, então tem uma gama aí bem infinita de aplicações para esse produto. Né? É um equipamento à prova d'água e à prova de choque, também tem localização GNNS e LBS, modos de trabalho também configurável, parado, movendo e agendado. Quando você fala desses parâmetros de configuração, na verdade, assim, o cliente tem autonomia total para colocar a configuração que ele quiser através do Manager Tool, né? Se ele quer uma posição ao dia, ele coloca uma posição ao dia. Se ele quer uma posição ao dia, se ele quer uma posição quando o veículo, uma posição ao dia, quando o veículo está parado, ele coloca isso. Se ele quiser mudar para quando estiver em movimento, ele dar posições recorrentes, ele pode fazer isso também. Obviamente, a bateria tem o seu consumo aí reduzido, né? Correto. A configuração pode ser tanto via cabo, né? Via computador, usando as nossas ferramentas de configuração,
ou over-the-air, né? Tanto atualização da configuração ou atualização da firmware, né? Os equipamentos aceitam também comando toda a família, né? Não só dos portáteis, aceita comando SMS e servidor. E atualização de firmware é a mesma coisa. Tá? Perfeito, perfeito. A robustez desse equipamento e até o peso dele é devido a um pack de bateria interno, né? Então, esse equipamento ele tem um pack de bateria de 9 volts, de 1.500 mAh, também substituível, e a autonomia aí depende da sua configuração, né? 4 anos e meio, uma posição ao dia, ou 1 ano e 3 meses, aí, quatro posições ao dia. E como principal acessório, basicamente você tem aí a base imantada, que se adquire opcionalmente e você Correto. pode incluir no dispositivo e encaixar temporariamente um ou outro ativo que você queira administrar. E, Garcia, passando para o GL300, ele já é um produto com bastantes funcionalidades, né? Queria que você falasse um pouquinho qual a diferença dele em relação ao GL505 e de que formas a gente pode utilizar para o dia a dia aí da administração de ativos, né, das empresas e das pessoas e afins. O 300 ele já é um equipamento mais flexível aí na sua gama de aplicação, por ser recarregável, só que depende da aplicação, né? Essa recarga aí vai depender da configuração também, é recarga semanal ou quinzenal, né? Vai depender da configuração. Né? Também é um equipamento leve, tem tudo que os outros têm ali, né? Localização GNSS ou por LBS, modos de trabalho parado ou movimento, bateria de 1.300 mAh, sua autonomia aí, 6 dias, comunicando a cada 10 minutos. Ele tem um botão frontal do tamanho de um polegar. Esse botão você pode configurar ele para gerar isso, para gerar eventos de SOS, ou ele pode gerar marcações de ponto, coordenadas, ou ele cria uma geofence instantânea e quando você sai dessa sua geofence, ele vai disparar um evento para o seu sistema. Ele também tem um motor de vibração interno e esse motor de vibração ele serve para quando o evento bate no servidor, ele vibra o equipamento, correto? Ele vibra o equipamento para informar que esse evento foi entregue, né? Essa mensagem foi entregue. Tem acelerômetro de 3 eixos, aceita também atualização online. E embaixo a gente tem uma gama de acessórios aí para esse modelo de equipamento, né? É um equipamento resistente à água, aí você tem um case magnético que o torna mais resistente ainda à água, né? Você tem uma maleta com uma bateria recarregável, dependendo da configuração, você pode atingir 5 anos de autonomia. Essa maleta já torna esse produto à prova d'água. Com reportes de quanto em quanto tempo? 5 anos de autonomia de bateria, com reportes de quanto em quanto tempo? Um reporte ao dia. Um reporte ao dia, ok. Isso. Você tem aí um conversor para você ligar esse equipamento diretamente ao veículo, né? Um conversor de 10 a 32 volts, ele vai converter para a tensão desse produto, que é 5 volts. E esse conversor, esse rabicho, ele vai te dar suporte à ignição, entradas e saídas que o GL300 também tem. Então, ele pode ser um equipamento instalável, né? Você pode instalar temporariamente num veículo que você queira administrar e, eventualmente, depois você quer mudar o rastreador de um veículo, de forma mais fácil você já consegue tirar ali e colocar em outro veículo. É isso, né? Correto. Isso. Tá bom. Aí você tem ali o carregador de isqueiro e esse rabicho, que seria que te dá acesso a essas entradas e saídas, né? Legal, ou seja, entrada e saída digital num produto portátil, ou seja, a versatilidade mais impossível, né? Isso, aí tem uma gama de aplicações aí para esse produto, né? Bom, senhores, partindo para os produtos LTE, que já temos também no Brasil à disposição aí do mercado, já com a Anatel e tudo mais. E voltando, obviamente, para o Bruno, agradecer novamente o José Garcia. O Bruno está aí? Júnior. O Bruno está aí. Estamos aqui.
Ah, maravilha, maravilha. Então, Bruno, agora estamos entrando no LTE, nos produtos 4G. Todos os Exatamente. produtos 4G da Queclink fazem fallback para o 2G. E Perfeito. fala um pouquinho sobre como eu posso aproveitar o produto GV 50MG no Brasil. O que ele tem de Hum. diferente e o que a gente pode fazer com ele em relação aí ao mercado e que vantagens a gente tem com ele. Então, vamos lá, Marcelo. Basicamente, então, esse equipamento, como está ali também, o de custo-benefício, né? Nós temos uma entrada TTL nesse dispositivo. Então, o que quer Legal, dizer isso? Eu posso agregar um leitor de RFID. Então, a maravilha. partir dele, eu já tenho identificação de motorista, assim como todos os outros, as outras funcionalidades que nós já falamos dos outros equipamentos, né? Então, eu posso ter uma aceleração brusca, frenagem brusca, eu posso ter identificação do motorista, posso ter o crash detection também com esse equipamento. Importante salientar, né, Marcelo, Uhum. que esse equipamento, por ser LTE, ele pode funcionar tanto para uma gestão de frotas, por exemplo, o que eu quero dizer com isso, utilizando no CAT-N1, onde o tráfego Sim, de dados é muito maior, né? perfeito. Quanto utilizar, por exemplo, já para a internet das coisas, que seria o Opa, NB-IoT. O que eu quero dizer ótimo. com isso? Eu posso carregar apenas funções específicas no equipamento, alarmes, Uhum. né? Para que em NB-IoT ele envie informações específicas, né? Informações realmente necessárias para funcionamento em NB-IoT. Importante dizer também, Marcelo, que Uhum. como a gente está falando em LTE, a gente ganhou uma coisa muito importante Para o futuro. em relação para o futuro. É um equipamento Uhum. com um maior tempo de vida, assim como a bateria também. Ou seja, Aham. por quê? O modem em LTE, ele usa muito menos linhas de conexão do que o modem GPRS, o modem 2G. Então, com Legal. isso, nós conseguimos o quê? Ter uma economia de bateria. Nossa bateria vai durar, bateria backup, né, do que eu estou falando, durar por muito mais tempo do que Sim. no módulo GPRS. Então, isso aqui é A tecnologia permite uma economia maior de bateria, e, consequentemente, você tem um resultado, um desempenho, né, melhorado nos exato, equipamentos 4G, né? Isso é bem exato, bacana perfeito, Marcelo. saber. O próximo equipamento seria o GV75 com o serial RS232, muito parecido, Exatamente. exatamente o mesmo produto, com o Exatamente, diferencial. a diferença é que ele é um 75 mg, ele já é LTE. Exatamente. Também é a mesma coisa, CAT-M1 e Narrowband Uhum. IoT. Tá? Não tem Perfeito. muito o que dizer. O importante ali é usar o consumo de bateria em motos, né? Também que nós colocamos ali. Ou seja, Isso é muito legal. Explica isso direitinho. O que acontece aí? Quando você instala numa moto, o que é essa função zero consumo, de fato? você faz uma configuração onde o Uhum. equipamento ele zera a consumo de corrente, né? Que costumamos falar, né? Então ele não Aham. drena a bateria da moto. Ele não vai drenar a bateria da moto, tá? Então isso vai depender Uhum. da configuração. Então é isso, né, Isso Marcelo? você pode utilizar em equipamentos estacionários, você pode utilizar em outros tipos de equipamentos também, que eventualmente você não possa pegar muita energia da bateria, né? Ou só pode pegar quando ela Exatamente, estiver em movimento, né? exatamente. GV350MG, da linha Esse, GV300, obviamente pelo mesmo formato, mas qual que é o uhum. diferencial dele? Qual que é a grande sacada dele? Esse equipamento, ele foi construído para frota pesada, né? Uhum, Porque nós temos ali a canjota 1939 apenas embarcado dentro dele. tá. Mas ele possibilita também, porque ele tem duas seriais. Uhum, Então, com duas seriais, eu consigo utilizar, por exemplo, um CAN-100 para frota leve e um leitor uhum, RFID. E ainda ele tem uma entrada One-Wire, então eu também posso ter sensor de temperatura, até 3 sensores de temperatura pela One-Wire. Eu tenho uma serial utilizando o leitor RFID
e uma serial utilizando um CAN-100, ou uma serial utilizando uma câmera para tirar fotos. Ele possibilita o embarque, Marcelo, de até 1.250 cartões dentro do equipamento. Ele Legal. também possibilita, né, vir com Bluetooth. Ele não vem de fábrica, mas ele possibilita ter o Bluetooth também. E eu posso utilizar um acessório, que é o WRT100, que ele me fornece o 433 para alguns acessórios também, que o Garcia vai falar mais adiante, né? Ele tem 4 entradas, 3 saídas, uma entrada analógica, que eu também posso utilizar para o nível de combustível, tem monitoramento de hábitos de condução. Então, ou seja, é praticamente o nosso 300N com LTE e 2 seriais. Ele ganhou bem mais robusto, né? Diga-se de passagem, com várias possibilidades aí de administração de uma frota já no nível bem avançado aí, né? Exatamente, exatamente. Bom, vamos de novo aos portáteis, agora portáteis LTE. Vou voltar com o Garcia, que vai explanar um pouquinho sobre o GL50MG, que é o nosso portátil 4G LTE, também bem versátil, também à prova d'água, e que tem aí uma capacidade interessante de funcionamento com alguns acessórios, né, Garcia? Correto, Marcelo. Então, aqui não muda muito questão de funcionalidade do produto, né, em questão aos outros 2G. O que muda realmente é o que tem de mais atual aí na tecnologia no mundo, né? É um equipamento LTE, CAT-M1 e NB-IoT, faz fallback para 2G. Todos os nossos produtos, praticamente linha LTE, fazem fallback e tem narrowband, né? Tanto CAT-M1 e NB-IoT. É um equipamento leve, também tem configurável os seus modos de trabalho, parado, movimento e agendado, tem uma bateria substituível de 2.400 mAh, dependendo da sua configuração, vai impactar na autonomia, né? 3 anos, uma posição ao dia, 1 ano e 4 meses, 4 posições ao dia. Perfeito. A prova d'água já é um equipamento com proteção à água, né? A prova d'água. Acelerômetro 3 eixos, também aceita atualização online. Tem um botão frontal, que serve, de acordo com a sua configuração, serve para SOS, liga e desliga o equipamento, ou ele valida o status do produto, né? Ele pode estar, de acordo com a sua configuração, esse equipamento vai estar com todos os LEDs desligados, você vai apertar o botão de status, ele vai te dar ali as informações do equipamento naquele momento. Tem suporte a Bluetooth 5.3, com suporte a Bluetooth você tem, né, opcional, uma gama de aplicações maiores com esse tipo de equipamento portátil. Então, ali, por primeiro, a gente tem um chaveiro que tem uma identificação, né, tem um número único. Esse chaveiro, o GL50MG, dá suporte a cadastrar 30, e com isso você consegue fazer algum gerenciamento de mercadoria que tem num ambiente específico, ou se esse equipamento estiver em uso em um veículo, saber onde que essa mercadoria está sendo descarregada. Enfim, tem uma gama de aplicação aí com o uso desse chaveiro, né? Você tem um acessório que é um expansor de entradas e saídas para acionamento de algum motor, alguma máquina externa via Bluetooth. Esse acessório ele te dá suporte a uma entrada digital negativa para sensores 1 e 0, né, digitais, te dá suporte a uma entrada analógica e a uma saída negativa. Saída para você ter algum controle de relé, alguma coisa nesse sentido. Excelente. E você tem ao lado um sensor de temperatura e umidade, onde você pode estar ligando até 10 sensores no GL50MG para controle de temperatura, ou câmera fria, ou freezer, enfim, te dá aí uma gama de aplicações, né? O próximo produto já é um equipamento mais robusto,
também da nossa linha LTE portátil, o GL500MG. É um equipamento também que tem localização por GNSS, tem modos configuráveis parada, movimento e agendado. Já é um equipamento mais pesado devido às suas baterias, né? Ele tem 3 baterias CR de 1.400 mAh substituível, já tem uma autonomia bem maior, né? 5 anos, uma posição ao dia, tem acelerômetro 3 eixos. Esse equipamento ele já te dá suporte a um sensor de temperatura interno, uma precisão de 1 grau, né? Mais ou menos 1 grau. Então, somente com um produto você já consegue gerenciar alguma temperatura com ele, né? Ou câmera fria, ou galpão, enfim. Tem um sensor de luminosidade que é usado para, caso você fixe esse equipamento em algum ativo, se esse equipamento for removido, ele vai enviar um evento, né, para o seu sistema, dizendo, alguém violou lá o equipamento do local que ele estava instalado. É um equipamento à prova d'água, aceita atualização online, também tem um botão frontal, de acordo com a configuração, ou se torna um botão para SOS, liga e desliga o produto, ou verifica o status do equipamento. Também tem um motor de vibração interno, que quando esse evento bate no sistema, o equipamento vibra, né? E a linha abaixo você tem alguns acessórios para usar com esse produto, né? Você pode usar a base imantada, que facilita ali a fixação desse equipamento em bases metálicas, só conecta ali, né, o produto, só encaixa. Ou você pode usar a base parafusável, né? Você parafusa essa base, o equipamento fica fixo lá no seu ativo. Perfeito, então, essa é a nossa linha aí no Brasil, linha né? Lógico LTE. que tem... Isso. Lógico que a gente tem outros modelos de produtos, mas esses são os que têm realmente certificação, então, no Brasil, né? O Anatel. Ótimo. E falando um pouquinho, na verdade, assim, pessoal, a gente já até estourou um pouco o tempo, e eu estou vendo aqui que tem uma série de perguntas, tanto no chat quanto no Q&A, né? O que der para a gente responder, a gente vai responder imediatamente. O que não der, depois vocês mandem ali os questionamentos, a gente vai passar o e-mail no final aqui. Também vamos pegar os questionamentos aqui, vamos responder depois do webinar, tá? Mas rapidamente, respondendo algumas perguntas, né? O Aldorivaldo, ele está perguntando se o GL50MG é híbrido. Eu entendo que ele queira colocar aqui talvez um satelital. Na verdade, não. Ele é um LTE, né? Ele usa a rede de telefonia celular, GPS, GPRS, né? E ele faz fallback para 2G, tá? O Márcio Giraldi, ele fez uma pergunta que é clássica e que eu já ouvi de vários clientes várias vezes. Tem uma dúvida recorrente apresentada por vários dos meus clientes finais. Por que o acompanhamento de rastreamento não se dá de forma tão dinâmica quanto nos apps de Google e Waze, né? Na verdade, porque você está utilizando provavelmente um celular. E o nível de itens que você tem num celular é muito diferente do que você tem num equipamento machine to machine. Então, assim, obviamente, o seu equipamento na sua mão, ele tem outros componentes que permitem isso. Na verdade, você utiliza ele mais para voz e dados. E no caso, ele precisa de uma capacidade de processamento muito maior. Já nos equipamentos M2M, no caso dos rastreadores, você não precisa de tantos componentes para fazer isso, né? Vamos lá. Voltando aqui ao slide relativo às tecnologias LPWA. Isso. O que temos aqui de benefício ou de vantagens? O que a gente oferece para os nossos clientes hoje, Garcia, com relação a essas tecnologias? Abrir um briefing aí antes de entrarmos aí nos produtos, né? O equipamento GSM, você tem que contratar um serviço que é a operadora de telefonia ou um terceiro, que ele vai te dar acesso a um cartão SIM e você vai pagar por esse uso SIM card, o chip, né? O pessoal chama mais conhecido como chip.
Perfeito. E te dá acesso aí ao seu plano de dados. O LoRa e o Sigfox é a mesma coisa, tá? No caso do Sigfox, você tem aí a operadora de telefonia AWND aqui no Brasil, onde que vai te dar esse acesso, vai pagar por esse serviço e vai te dar esse acesso ao uso dos seus dados, né? De acordo com a rede Sigfox. E para a rede LoRaWAN, você também tem algumas operadoras, como Core Wireless, TC-Tech, NLT, ProLT, entre outros aí operadoras. E vendem conectividade. E vendem conectividade. O NB-IoT está diretamente ao seu SIM card, né? Existem modem com um NB-IoT apenas, sem o uso do chip, mas nesse caso está no seu SIM card. Todos os equipamentos com aquele link com LTE têm o NB-IoT, tanto o 1 e o 2, né? Então, aí depende do uso. E que produtos hoje a gente oferece com estas tecnologias, Garcia? Correto. Sigfox. Temos os modelos aí GL52S e o GL52SP, são equipamentos bem pequenos. Sigfox, GNMS e com Bluetooth. Localização por GNMS ou o que a rede Sigfox entrega, né? O modo de trabalho configurável, parado, movimento e agendado, a bateria substituível, 1.900 mAh, autonomia 4 anos, uma posição ao dia, e 1 ano, Perfeito. 4 posições ao dia. Tem acelerômetro 3 eixos, e com o suporte ao Bluetooth, você consegue aí interligar esse equipamento via link Bluetooth com um equipamento instalado GSM no veículo, e você tem aí uma comunicação híbrida, né? Um GSM e um Sigfox. Quando rompe esse link Bluetooth, o equipamento vai disparar um evento ou pela rede Sigfox para chegar no seu sistema, ou pela rede GSM. Então, são 2 produtos com comunicações distintas, e o uso de GPS para localização, né? GNSS. Precisão de localização. Perfeito, perfeito. Isso. Importante destacar que esses produtos estão disponíveis para teste no mercado brasileiro. Eles não têm Anatel ainda, mas eventualmente, havendo interesse, a gente tem disponibilidade aí de executar essa questão. GL52LP, qual que é a diferença dele em relação ao anterior? O GL52LP, ele te dá suporte à rede LoRa, né? Então, é um produto também com LoRaWAN e GNMS. Tá? Aí é configurável, parado, movimento agendado, bateria substituível de 2.400 mAh, 4 anos e meio, uma posição ao dia, 1 ano com 4 posições ao dia, tem acelerômetro 3 eixos e com o case aí abaixo. Sim. Ou seja, se você quiser produto GPS com GPRS, ou GPS com LoRa, ou GPS com Sigfox, isso é uma decisão que o cliente pode tomar tranquilamente, porque para nós tecnologia não é um problema. Estão aí produtos já com essas tecnologias disponíveis para uso no mercado brasileiro, certo, Garcia? Correto, isso mesmo. Bom, partindo aqui para os acessórios, a gente tem uma gama de acessórios que hoje o mercado conhece, mas tem bastante coisa que o mercado desconhece. É importante frisar aqui que temos N possibilidades de uso com os nossos produtos. Você quer destacar algum em especial, Garcia? Vou passar aí rapidamente todos. A gente tem aí uma linha de acessórios com fio e acessórios sem fio, né? DR102 e o DR200, identificação de condutor com suporte a cartões MyFair, né? Tecnologia MyFair. O DR102, você usa ele em equipamentos com RS232 e o 200 você usa em equipamentos com OneWire. Né? Do lado você tem o nosso kit de iButton, onde você pode estar usando esse receptáculo diretamente a equipamentos com OneWire, ou você tem um acessório ao lado, que é o AC100, que te dá suporte, é um conversor, né, que te dá suporte a ligar um kit iButton em um equipamento que tem RS232. Então, através de uma RS232, ele vai converter, né, para o OneWire, para você usar aí uma identificação por iButton.
Ao lado a gente tem o sensor de temperatura, o DS18B20, onde você pode usar tanto sensores de temperatura e o kit iBottom no mesmo barramento One Wire, né? Legal. Tanto o sensor de temperatura ou o iButton, você pode estar ligando aí em equipamentos com um RS232 com o uso do AC100. Tá? Isso. Ao lado a gente tem o nosso acessório, a câmera. Essa câmera, para tirar foto, você configura a quantidade de imagens que você quer gerar e o intervalo entre essas imagens. E o evento que vai fazer gerar essas imagens. Então, abriu a porta de um container, um baú, eu quero que tire 3 fotos no intervalo de 30 segundos. Essas imagens, através do equipamento que está instalado no veículo, vai ser enviado para um serviço FTP ou diretamente para o servidor que o equipamento está conectado. Ao lado, a gente tem aquele conversor de tensão de 10 a 36 volts, né, que você pode estar usando com alguns equipamentos, no caso, a linha portátil ali, o GL300. Perfeito. O AO100 ou AO200 é um expansor de entradas e saídas. Você liga numa RS232 do equipamento ou numa One Wire, onde você consegue, com o AO100, ganhar mais 4 entradas digitais, mais 4 saídas, ou com o AO200, 8 entradas digitais. Aí depende muito da aplicação, né? A quantidade de entradas e saídas que você vai precisar para aquele tipo do seu uso, né? O FS300 é o nosso sensor de combustível ultrassônico. Esse sensor ele é colado na parte externa do tanque. Você não precisa furar o tanque, então você vai colar ele na parte de baixo e na maior altura ali onde está o seu líquido. E faz todo aquele processo de calibração do líquido. Ele vai te levar lá para o seu sistema o volume de líquido que tem nesse tanque e a porcentagem desse líquido. O acessório CAN100. O CAN100 é o nosso... A gente tem uma gama de equipamentos com o chipset CAN dentro do próprio rastreador, onde você não precisa do acessório, e os equipamentos que têm uma RS232 ou uma porta TTL, né, uma USB mini TTL, você pode usar esse acessório e te dá suporte às redes J1939 e as redes J1708. A biblioteca já está dentro desse equipamento. Tá? Raramente você vai ter que fazer o escaneamento de um veículo para poder embarcar uma nova biblioteca. Você vai instalar ele no veículo. Teve um cliente aqui que fez uma pergunta nesse sentido. Se não tiver, o que a gente faz? Né? Na verdade, é como o Garcia falou, é bem raro não ter, tá? Até porque são bibliotecas muito completas e bem complexas. Mas se não tiver, obviamente, a gente pode fazer um estudo, análise para incluir, mas não... Primeiro é importante testar e avaliar as informações, porque na grande maioria dos casos, esse acessório atende muito bem, tá? Tanto a rede CAN e a rede OBD é algo complexo de uso, né? Algo de se complexo tratar, de exatamente. uso. Então, não é só instalar o equipamento lá e você ter uma tabela dizendo que vai ler infinitas ali informações que isso seja verdade. Não, depende do modelo do veículo, ano, é bem complexo. A gente sempre recomenda testar antes, né? Isso, esse equipamento você instala no veículo, aí você vai dar partida nesse seu veículo e aí ele tem um botão de sincronismo, onde ele vai tentar fazer o sincronismo com a rede desse veículo. Esse veículo. E aí ele começa a captar o dado. Correto. E o CAN-Click? Isso, ao lado do CAN-Click, ele te dá suporte aí a fazer a leitura da rede J1939 por indução. Você não vai precisar decapar o fio, correr o risco de danificar ali o barramento e perder a garantia do veículo, né? Então, esse acessório aí, ele te dá suporte a ler os dados da CAN via indução. O kit de áudio para equipamentos que tem áudio, né? No caso GV300, ele tem lá, você pode ligar o microfone alto-falante para conversar aí com quem está na parte interna do veículo, né? Isso principalmente no GV300N.
né? Isso. Aqui a nossa acessórios wireless. Outra linha de produtos, que são os acessórios sem fio, né? Na parte de cima, a gente tem acessórios que usam um rádio de comunicação ali com a frequência 433,92 MHz. E abaixo a gente tem acessórios que utiliza Bluetooth. Legal. A parte de cima, o WTR100 é o gateway. Então, você liga esse acessório a serial do equipamento RS-232 e ele vai fazer o gerenciamento dos seus acessórios sem fio. O WTS-100 é o nosso sensor de temperatura sem fio, tá? O WTH-100, temperatura e umidade sem fio. E o WPB-100 é o nosso botão de SOS sem fio. Perfeito. Abaixo, a gente tem os equipamentos Bluetooth, né? WTH-300 é o sensor de temperatura e umidade com suporte a Bluetooth 4.2. O WKF-300 ele pode ser usado para uma identificação única, né? Controle de mercadorias. Pode ser usado para identificação de condutor, por ter uma identificação única. E pode ser usado para botão de SOS. Tá? Alguns equipamentos já têm rastreadores, a gente tem o Bluetooth já dentro do produto, onde você vai cadastrar esses acessórios. E o expansor de entradas e saídas, que ele te dá ali uma entrada digital negativa a mais, uma entrada analógica a mais e uma saída negativa, onde você consegue gerenciar alguma máquina que esteja via Bluetooth, né? Via Bluetooth, bacana. Acessórios não faltam. Pessoal, vamos chegando aqui ao fim do nosso webinar. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Estouramos para variar um pouquinho o tempo. Obviamente, as perguntas e respostas que a gente não conseguiu responder, a gente responde agora, depois do webinar. Ou você pode estar mandando e-mail para o suporte@queclink ou para o fai_br@queclink, que você vai receber as respostas a essas perguntas imediatamente. Também, dúvidas, críticas, sugestões, fiquem à vontade de apontar. Esse é o primeiro webinar de uma série de webinars técnicos. O próximo, a ideia é a gente falar um pouco das aplicações das portas seriais e OneWire nos equipamentos Queclink, como utilizá-las e de que forma utilizá-las para melhor gerir a sua frota, tá? Estamos no LinkedIn, fiquem à vontade para nos seguir na nossa página e acompanhar os próximos lançamentos, e também através do nosso site. José Garcia, Bruno Matos, muito obrigado aí pela presença de vocês e pelo suporte. A toda a equipe lá fora e aqui no Brasil também, muito obrigado aí pela ajuda. E fiquem atentos aos próximos webinars, estaremos divulgando em breve datas e horários para vocês. Tá bom? Pessoal, foi um prazer imenso e estamos à disposição de vocês aqui no Brasil. Ok? Muito obrigado, um abraço a todos, até logo.